Nas primeiras horas de Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, Londres acordou com uma revelação sem precedentes. O Palácio de Buckingham confirmou, de forma discreta, porém decisiva, o que os círculos internos da realeza já suspeitavam há tempos. O príncipe William, príncipe de Gales, foi oficialmente nomeado o único beneficiário de uma das propriedades privadas mais secretas, estrategicamente significativas e historicamente importantes da monarquia, a enigmática Cedar Estate. O anúncio, feito em um comunicado meticulosamente redigido à meia-noite, reverberou entre observadores da realeza, historiadores e analistas políticos. O comunicado oficial divulgado as Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation GMT, nos canais autorizados do Palácio, esclareceu que, nos termos de um pacto fiduciário selado, assinado por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, em Language Not Registered for Generation e formalmente testemunhado por seu conselho jurídico, a propriedade conhecida como Cedar Estate passará à tutela plena e exclusiva de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, com efeito imediato. Fontes próximas à família real ficaram surpresas não apenas com a herança em si, mas também com o enorme peso simbólico que ela representa para o futuro da monarquia e seu legado privado. Escondida no coração das colinas de Chiltern, na fronteira entre Oxfordshire e Buckinghamshire, a propriedade Cedar Estate é há muito tempo mencionada em sussurros entre os cortesãos como um refúgio real estratégico. Ao contrário das propriedades cerimoniais amplamente reconhecidas de Sandringham, Balmoral ou Windsor, esta propriedade permaneceu envolta em segredo, nunca oficialmente listada em documentos reais, no registro real ou em reportagens da mídia. Até agora, sua existência não passava de um discreto rumor palaciano. A revelação de hoje expõe um legado que poderá muito bem remodelar a percepção da administração real por gerações. Originalmente adquirida em Language Not Registered for Generation pelo rei George V, a propriedade Cedar Estate foi concebida como um refúgio para tempos de guerra, projetada com bunkers de emergência, passagens subterrâneas e um perímetro fortificado por bosques de cedros centenários. A mansão central, uma obra-prima da arquitetura revivalista jacobiana, é cercada por 3 fazendas em atividade, um lago alimentado por geleiras e uma capela de pedra do século XII que nunca foi aberta ao público. É um lugar onde história e segredo se entrelaçam. Notas informativas internas compartilhadas esta manhã com membros da Guilda de Correspondentes Reais oferecem uma visão impressionante do conteúdo da propriedade. Entre os tesouros, uma capela particular com um cofre memorial gravado listando os membros da família real que serviram em conflitos armados. Cofres de arquivo abrigando Language Not Registered for Generation baús de carvalho, repletos de correspondentes de guerra pessoais e comunicações reais confidenciais. Language Not Registered for Generation retratos reais até então desconhecidos, incluindo pinturas a óleo nunca antes vistas do rei George V e da princesa Margaret, e Language Not Registered for Generation gravações de áudio lacradas da Rainha Elizabeth II em diálogos privados com Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan e Charles de Gaulle. Um arquivista descreveu a coleção não como um museu de história, mas como a arquitetura bruta e sem filtros da memória real, oferecendo uma janela para a alma privada da monarquia.
Fontes próximas à falecida rainha insistem que a decisão de passar a propriedade para William não foi impulsiva, mas sim o resultado de anos de cuidadosa reflexão. Entry: Language not registered for generation e language not registered for generation, o príncipe William teria passado diversos fins de semana particulares na propriedade Cedar Estate, caminhando pelos bosques de cedros com a rainha, revisando correspondências da época da guerra e auxiliando em projetos de restauração no Cofre Sul. Em uma anotação manuscrita encontrada no Covenant Trust, a rainha Elizabeth II teria escrito: "Ele herdará mais do que a coroa, ele herdará o silêncio que a preservou. Isso não é um dever cerimonial." Sua gestão do legado. William foi o único membro sênior da família real consultado pela rainha durante as reformas de sua velhice, que incluíram a reformulação da educação real, o aumento da transparência e a modernização do arquivamento institucional. A revista AIDS descreveu suas visitas como discretas, mas profundamente dedicadas. Ele catalogou pessoalmente despachos navais, reorganizou centenas de cartas de soldados da Segunda Guerra Mundial e até consertou sistemas de controle de umidade nas câmaras de arquivo. Ao contrário das típicas visitas cerimoniais às propriedades reais, esta foi uma intervenção direta na própria história. A propriedade Cedar Estate é diferente de qualquer outra propriedade real. Não pertence à coroa nem à duquesa da Cornualha. Em vez disso, existe sob um mecanismo jurídico privado um fundo fiduciário criado em Language Not Registered for Generation Icewood, registrado sob o selo da Carta Regia Language Not Registered for Generation e testemunhado pelo seu advogado pessoal, um consultor constitucional e um notário dos arquivos reais. O fundo foi selado e dotado de uma cláusula de ativação retardada, concebida para entrar em vigor apenas após a conclusão do funeral de estado da rainha e o príncipe William ser publicamente reconhecido como herdeiro da responsabilidade institucional. Esse momento finalmente chegou. No entanto, essa decisão gerou uma tensão silenciosa nos bastidores do palácio. Diversas fontes confirmam que a rainha Camila e seu filho, Tom Parker, vinham observando a propriedade há anos, buscando de forma discreta, porém persistente, influenciá-la. A partir do final de Language Not Registered for Generation, Camila defendeu a transformação da propriedade em um santuário de serviços reais modernos, propondo um centro de legado cultural de Windsor, retiros gastronômicos que celebrassem a herança culinária britânica, saraus literários com foco em narrativas femininas da realeza e visitas históricas em pequenos grupos pelos bosques de cedros. Entretanto, Tom Parker Bowles vislumbrou um enorme potencial comercial na propriedade. Memorandos privados analisados por fontes internas da realeza mostram que ele considerou abrir um restaurante de degustação com classificação Michelin dentro do antigo pavilhão de caça, lançar uma marca de alimentos artesanais, a Royal Wild, com queijos defumados em cedro, truta selvagem, mel de colmeias da propriedade e vinhos sazonais das terras altas, além de acompanhamentos para hóspedes de elite. Um memorando informativo vazado, datado de Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation, revelou que sua equipe jurídica chegou a avaliar se partes da propriedade poderiam ser reclassificadas sob a Lei de Patrimônio Público, argumentando que suas origens em tempos de guerra justificavam a proteção cultural. Em novembro de Language Not Registered for Generation, Camila ofereceu uma recepção privada em uma mansão rural perto de Henley, convidando doadores de patrimônio, críticos gastronômicos e historiadores da arte.
Superficialmente, o evento celebrava a sustentabilidade rural, mas os participantes contam uma história diferente. O evento serviu como um teste para um modelo de gestão público-privada, permitindo que a Casa Real e o Conselho de Caridade da Coroa, ligado à Fundação de Camila, compartilhassem o controle da propriedade. William, educadamente, mas com firmeza, recusou, mantendo a visão original da rainha. 3 semanas depois, ele ativou o Covenant Trust. Em Language Not Registered for Generación de Janeiro de Language Not Registered for Generation, o registro de terras foi atualizado discretamente. A propriedade, oficialmente chamada North Acre Hall, é uma extensa área de Language Not Registered for Generation Acres, patrimônio histórico situado entre os antigos hedros de Wiltshire e as colinas ondulantes de Berkshire, agora sob a gestão segura de William. Historicamente, era um retiro real menos conhecido, que servia de refúgio para fins de semana de caça e encontros diplomáticos importantes durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Sua combinação de prestígio histórico, receita agrícola e direitos de licenciamento inexplorados, ligados a um legado de Language Not Registered for Generation anos, o tornava um ativo real raro e de estratégia única. Documentos datados de Language Not Registered for Generation, de setembro de Language Not Registered for Generation, revelam que, poucas semanas antes do falecimento da rainha, ela reclassificou formalmente North Acre Hall de um bem da coroa para uma propriedade soberana pessoal, garantindo que pudesse transferi-lo privadamente por meio de seu testamento, em vez de por meio de sucessão institucional. No apêndice R, Language Not Registered for Generation, ela escreveu que North Acre permaneça com a criança que carrega o fardo do nosso futuro, que seja não apenas um abrigo, mas um santuário. A decisão ignorou tanto o príncipe Charles, agora rei, quanto a princesa Anne, causando repercussões discretas, porém significativas, no círculo íntimo da família real. Segundo os arquivistas do palácio, esta foi a primeira transferência pessoal deste tipo desde a redistribuição das terras altas pela Rainha Vitória em Language Not Registered for Generation, executada em absoluto segredo. Apenas 2 testemunhas vivas, Lady Sarah Chateau e o conselheiro jurídico da falecida rainha, Sir Alice Denhorn, tiveram conhecimento do codicilo e do método de entrega criptografado. O envelope foi depositado em uma caixa lacrada, marcada para o reinado seguinte ao meu, a ser aberta somente após consenso cerimonial entre o novo soberano e o escritório do selo privado. Nem todos no palácio ficaram satisfeitos com a revelação. Anotações vazadas de um assessor da princesa Anne indicam que Camilla e Tom Parker Bowles vinham fazendo lobby discretamente desde Language Not Registered for Generation para incorporar North Acre Hall a um empreendimento de patrimônio culinário real, apresentado como uma revitalização viável, mas apoiado por investidores de luxo dos Emirados Árabes Unidos e uma empresa de capital de risco com sede em Paris. O plano incluía um hotel boutique 5 estrelas, uma escola de culinária tradicional e a reformulação da propriedade como um destino de luxo em Windsor. Um estudo de viabilidade comercial de julho de Language Not Registered for Generation avaliou os direitos de licenciamento de North Acre Hall em mais de Language Not Registered for Generation milhões de libras esterlinas ao longo de um horizonte de Language Not Registered for Generation anos. As motivações de Camilla não eram sentimentais. Eram estratégicas, visando a construção de uma marca que perpetuasse seu legado e a garantia de autonomia econômica para seu filho. Mas tudo desmoronou sob a diretiva decisiva da rainha. Um cortesão resumiu o momento.
Camila acreditava ter comprado a propriedade indiretamente por meio de influência. A rainha a superou em manobras, mesmo depois de morta. O que se seguiu foi uma campanha cuidadosamente orquestrada de sussurros e pressão sutil, liderada por Maurice Lu, assessor de longa data de Camila e consultor de relações públicas aposentado, conhecido por suas manobras nos bastidores do palácio. Fontes anônimas relataram um aumento repentino no vazamento de artigos de opinião no final de Language Not Registered for Generation, sugerindo que a monarquia havia investido demais em patrimônio histórico e precisava recalibrar a equidade geracional. Em um último esforço, Tom teria tentado obter uma proposta de arrendamento para o terreno de North Acre Southern Orchard Tract, alegando que se tratava de terra arável não utilizada. O pedido foi prontamente negado pela equipe jurídica da Duquesa da Cornualha, alegando proteção de herança, o que desencadeou o que uma fonte do palácio chamou de crise de temperamento de Camila em novembro de Language Not Registered for Generation. No Natal de Language Not Registered for Generation, William assumiu formalmente a administração de Northacre Hall, realizando sua primeira visita privada com a princesa Catherine e seus filhos. Um novo sistema de segurança de alto nível foi estabelecido e 2 administradores de confiança do círculo de William em Sandhurst foram nomeados. Para o público, a transição passou quase despercebida, como uma sombra deslizando sobre um piso polido. Mas dentro do palácio, tratava-se de uma coroação silenciosa, uma transferência de poder atrelada à terra e ao legado, invisível perante a lei, mas totalmente enraizada no testamento final e inalienável da falecida rainha. Nas palavras de um lacaio veterano que serviu tanto Elizabeth quanto William, aquilo não era apenas uma casa, era a última jogada da rainha. Não foi a grandiosidade da propriedade que surpreendeu a família. Não, foi o pacto escrito com a inconfundível caligrafia da rainha Elizabeth II. Cada traço cursivo em forma de laço, deliberado e imponente, dobrado 3 vezes e guardado dentro de uma capa de couro. O documento trazia a marca W. William George, descoberta durante a análise forense da correspondência privada da rainha, feita pela princesa Anne na Sala do Carvalho de Windsor, em meados de janeiro de Language Not Registered for Generation. Este codicilo, a segunda e última emenda ao seu testamento sigiloso, datado exatamente 1 ano antes de seu falecimento, revelou um título que há muito permanecia desconhecido do público. A propriedade de Clarence Hill, aninhada no coração das colinas de Chiltern, era acessível apenas por uma discreta estrada particular que se estendia por 6,5 km a partir de qualquer estrada principal. Mas Clarence Hill era muito mais do que um refúgio real. Era um legado fortificado, um guardião silencioso da continuidade moral e dinástica. A propriedade fora discretamente adquirida em Language Not Registered for Generation pelo rei George V, concebida como uma reserva extraoficial para os herdeiros diretos, protegida do parlamento, do escrutínio público e das oscilações do financiamento real. Enquanto Sandringham e Balmoral eram propriedades privadas notórias, Clarence Hill permaneceu uma propriedade secreta, nunca alugada, nunca hipotecada, nunca alterada e cuidadosamente preservada. A diretiva da rainha Elizabeth era simples, porém profunda. Confio Clarence Hill ao meu neto William, com plenos direitos e em espírito, livre de quaisquer ônus, livre de qualquer sombra, que permaneça fora do patrimônio da coroa, imune à política, imune a escândalos. Esta terra é um pacto, não uma mercadoria. Seu propósito é proteger a linhagem moral da sucessão. A linhagem imune a escândalos
não era uma mera expressão. Fontes indicam que a rainha estava cada vez mais receosa com as controvérsias públicas envolvendo o príncipe Andrew, bem como com os empreendimentos midiáticos controversos do príncipe Harry. Para Elizabeth, seu legado precisava de um isolamento moral, um lugar intocado por fofocas, lucro ou caos social. Clarence Hill seria o santuário de William e Catherine, uma reserva estratégica para a bússola ética e dinástica da família. Mas nem todos compartilhavam dessa visão. A rainha Camila, ao saber da transferência em Language Not Registered for Generation de janeiro, teria convocado sua equipe jurídica em Highgrove, juntamente com Tom Parker, advogado. O filho dela acabara de perder um contrato milionário de publicação por causa de um escândalo envolvendo o uso indevido do brasão real por sua marca de alimentos. Para Camila, Clarence Hill não era um lugar sagrado. Era uma mina de ouro comercial, uma tela perfeita para uma marca orgânica que atravessasse gerações. E-mails internos vazados posteriormente revelaram sua visão. Imagine o lançamento do Jardim da Rainha para o seu. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, uma proposta já estava elaborada sob uma empresa recém-registrada, Hill and Crown Limited, com Tom listado como diretor executivo. O plano era transformar Clarence Hill em uma marca boutique de hotelaria e agricultura, com ênfase em luxo regenerativo, resiliência climática e sustentabilidade real. Camila esperava coroar Tom como o príncipe da Grã-Bretanha Verde, transformando a propriedade em sua plataforma de lançamento aristocrática, ancorada na terra e não em escândalos. Infelizmente para Camila e Tom, o codicilo já havia sido autenticado nos arquivos reais e transferido legalmente para o Duque da Cornualha antes mesmo de sua primeira reivindicação. Então veio o vazamento em Language Not Registered for Generation de janeiro. Um denunciante anônimo, que alguns acreditam ser um ex-assessor desiludido com Camila, encaminhou os documentos internos de Clarence Hill e do terraço ao gabinete do Lord Chancellor, alegando tentativa de invasão comercial de um legado real sigiloso. Os documentos vazados revelaram tudo: estratégias de reformulação da marca, avaliações especulativas de luxo e maquetes de Clarence Hill, com logotipos corporativos sobrepostos à fachada eduardiana. A reação foi imediata. William, furioso, mas composto, teria confrontado Camila em Windsor durante um almoço privado em homenagem à recuperação de Catherine. Segundo fontes próximas à família real, a discussão foi breve, mas devastadora. O Clarence Hill não existe para ser engarrafado, comercializado ou vendido. William teria dito: é o último refúgio da alma da minha avó, e eu o protegerei como protejo minha esposa e meus filhos. Camila, vermelha e de lábios cerrados, saiu sem terminar a refeição. Em Language Not Registered for Generation Horus, a Hill and Crown Limited foi dissolvida e Tom cancelou 3 aparições públicas alegando fadiga relacionada ao estresse. Nenhuma declaração formal foi feita. Mas, nos bastidores do palácio, Camila manteve-se desafiadora, acusando, segundo relatos, o rei Charles de trair a linhagem familiar ao permitir que os desejos de Elizabeth se sobrepusessem às ambições da família. Charles, sempre diplomático, recusou o compromisso, embora mais tarde tenha confidenciado algo à princesa Anne. Elizabeth sempre soube quem deteria a coroa, não apenas quem a usaria. E assim, Clarence Hill se ergueu não como um símbolo de lucro, mas como um pacto, uma linha na terra que nem mesmo o tempo ousou cruzar. Nos dias que se seguiram à declaração póstuma de Language Not Registered for Generation de fevereiro, uma calma enganosa instalou-se nas propriedades reais. Mas,
Dentro de Clarence Hill, as tensões fervilhavam. Relatórios confidenciais obtidos por funcionários do palácio e partilhados com o Lord Chamberlain revelam que as ambições de Camilla e Tom se tinham tornado mais determinadas e perigosas. Camilla tinha estado a consultar um consórcio imobiliário privado, explorando discretamente opções para converter a propriedade de Greystone Downs, outro dos refúgios rurais de Elizabeth em Northland, num resort de luxo dedicado ao bem-estar e ao patrimônio histórico. O consórcio, que operava sob o nome de Wessex Heritage Holdings, era apoiado por investidores estrangeiros com ligações prévias aos empreendimentos gastronômicos de Tom na França e na Itália. Greystone Downs, herdada pelo príncipe William por meio do testamento sigiloso da rainha, tornou-se repentinamente um alvo principal, não por sua história, mas por seu potencial comercial inexplorado. A propriedade era uma joia da coroa de Elizabeth e da conservação, ostentando mais de Language Not Registered for Generation hectares de bosques protegidos, um pavilhão de caça a tuda datado de Language Not Registered for Generation e uma capela de pedra particular adornada com relíquias do século XVII. A rainha Elizabeth passou mais de 4 décadas preservando Greystone Downs como um refúgio e um arquivo vivo do código moral da realeza. Deixá-la para William foi simbólico. Ele não era apenas o herdeiro do trono, mas também o herdeiro da moderação, da administração responsável e da dignidade discreta. Para Camilla e Tom, no entanto, a propriedade representava uma oportunidade, avaliada em Language Not Registered for Generation milhões de libras, segundo documentos recuperados de um antigo fundo de auxílio financeiro. A visão deles era um santuário em Windsor, com chalés ecológicos de libra esterlina por noite, jantares com ingredientes locais selecionados e comandados por Tom, e um círculo culinário exclusivo para membros da realeza, voltado para a elite dos Emirados Árabes Unidos e do leste asiático. Nos bastidores, o advogado de Camilla, Sir Piers Malory, vasculhou o testamento em busca de qualquer cláusula que pudesse permitir a custódia compartilhada ou a colaboração na preservação do patrimônio, na esperança de neutralizar o controle exclusivo de William. William soube da manobra por meio da princesa Anne, que interceptou um e-mail confidencial entre o advogado de Camilla e um membro da Câmara dos Lordes. Ela não está desafiando a coroa, teria dito Anne friamente. Ela está desafiando a ética da mãe. Furioso, mas sereno, William convocou a mesada para uma reunião estratégica a portas fechadas. O alcance da campanha de Camilla ficou ainda mais claro à medida que mais evidências vieram à tona. Tom havia registrado discretamente uma nova holding em Luxemburgo, a Stag Crown Hospitality Limited, 3 semanas antes da divulgação do testamento da rainha. A identidade visual da empresa coincidia com os folhetos preliminares descobertos pela Palace Aids. Os planos incluíam a conversão da capela da propriedade em um centro de retiro de mindfulness e a transformação dos antigos estábulos, outrora lar dos pôneis de estimação de Elizabeth, em um spa vinícola de bem-estar. Mas nem Camilla nem Tom previram a visão da rainha. O codícilo sigiloso, entregue aos arquivos reais em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, proibia explicitamente qualquer transformação material, conversão comercial ou exploração da marca Greystone Downs sem a aprovação expressa do próprio William. A cláusula, escrita à mão pela rainha e autenticada em cartório em Language Not Registered for Generation, era uma resposta direta à campanha de difamação de Camilla, sugerindo que Elizabeth não havia realmente favorecido William. A revelação chocou a todos. Camilla, segundo um lacaio que estava presente durante o confronto, rasgou um envelope com o monograma da rainha, leu-o 2 vezes em silêncio e murmurou:
Mesmo na morte, ela me deixa enjaulado. William permaneceu em silêncio. Seu único gesto público ocorreu em Language Not Registered for Generation de fevereiro, quando fez uma visita não programada a Greystone Downs, acompanhado pela princesa Catherine e seus 3 filhos. As câmeras registraram a família Wales caminhando pela margem congelada do lago da propriedade ao pôr do sol. Uma afirmação silenciosa, porém poderosa, de que o legado de Elizabeth estava seguro e seu neto era seu protetor. A manhã despontou sobre o Windsor Great Park em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation. A luz pálida do sol se espalhava pela cerca viva coberta de geada. O tipo de silêncio que faz o mundo parecer imóvel, mas apenas para aqueles que não estão prestando atenção. Dentro do palácio, a quietude era enganosa. Vibrava com a baixa tensão elétrica da expectativa, da estratégia e das antigas rivalidades que ressurgiam nas sombras. William caminhava lentamente, quase meditativamente, pelas alamedas ladeadas de sementes, com a mão estendida para roçar as copas das árvores, apontando para a delicada geada nos galhos, como se transmitisse sabedoria a George, que o seguia saltitante ao lado, os olhos arregalados de curiosidade. Perguntas jorravam dos lábios de George num fluxo quase constante, sobre a capela que se erguia na colina distante, sobre os caminhos sinuosos que levavam a bosques escondidos, sobre a própria história da propriedade. Charlotte caminhava ao lado deles, segurando com tanta força um diário encadernado em couro que parecia pulsar de importância em suas pequenas mãos. Seu olhar oscilava entre o pai e os caminhos à frente, absorvendo cada detalhe. As respostas calmas e pacientes de William carregavam o peso da história e da responsabilidade. Esta propriedade não estava à venda, não era para exibição e certamente não era para especulação. Era o lar, era o legado e era ferozmente e inequivocamente protegido. Contudo, apesar da aparente serenidade, a luta estava longe de terminar. Camila, cujas ambições só eram comparáveis à sua paciência e tenacidade, mobilizava-se silenciosamente nos bastidores. Tom Parker, B.S., sempre leal à mãe e sempre ambicioso, estaria explorando vias legais sob o pretexto de influência indevida sobre a falecida rainha em seus últimos anos. O que começara como uma herança pessoal, um presente de uma avó para o neto, a continuação de uma linhagem real cuidadosamente cultivada, estava rapidamente se transformando em um campo de batalha de leis, ética e poder. Esta era uma luta não apenas por terras, mas pela própria alma da monarquia. Um embate entre legado e ambição, entre dever e desejo. A propriedade de Greenheath, uma vasta extensão a sudeste de Forest Lodge, não era uma propriedade qualquer. Ao contrário de Forest Lodge, cujo significado simbólico era em grande parte cerimonial, Greenheath era um prêmio tangível. Uma vasta área de mata intocada com mais de Language Not Registered for Generation hectares, margeando uma antiga estrada romana que sussurrava sobre séculos passados. Protegido por um acordo real de conservação, o local era visto há muito tempo por pessoas próximas à realeza, como um potencial espaço para retiros de alto nível, encontros diplomáticos seguros e até mesmo programas de reabilitação de classe mundial sob o patrocínio real. Camila o cobiçava e o desejava com uma determinação que beirava a obsessão. Seu planejamento começou quase imediatamente após a morte da Rainha Elizabeth. Interpretando erroneamente a seção lacrada do testamento de Elizabeth, Camila presumiu que se referia a um terreno cerimonial ou a uma área de caça abandonada. Ela estava enganada.
Greenheath era acompanhado por um fundo fiduciário privado de Language Not Registered for Generation milhões de libras, cuidadosamente consolidado ao longo de décadas de transferências estratégicas aprovadas pela própria rainha, construindo silenciosamente uma reserva financeira paralela ao seu valor simbólico. A descoberta desse fundo enfureceu Tom Parker. Fontes revelaram que ele há muito idealizava um centro de bem-estar culinário com marca de mídia, uma combinação de retiro de luxo e paraíso gastronômico no terreno, com o apoio de 2 investidores de Dubai e um conglomerado francês de spas. Camila teria prometido a Tom que usaria seus privilégios de regente para garantir o apoio da família real. Enquanto Ray Charles permanecia semi-aposentado e frequentemente indisposto, ela teria organizado uma campanha de relações públicas em grande escala, apresentando o projeto como uma forma de reconciliação nacional após o Brexit e a COVID Language Not Registered for Generation, jantares promocionais com vinhos orgânicos, produtos locais e azeites do ducado foram planejados para apresentar a iniciativa à elite da sociedade e a dignitários estrangeiros. Mas o destino, guiado pela perspicácia de Elizabeth, interveio. No final de janeiro, quando Camila tentou ativar a documentação necessária para o fundo fiduciário, já era tarde demais. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, a princesa Anne, agindo em nome da autoridade fiduciária da coroa, selou a transferência de ativos, com data retroativa, a Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. William recebeu oficialmente todos os direitos sobre Greenheath, consolidando uma afirmação póstuma, discreta, porém absoluta, da autoridade de Elizabeth. Naquela noite, um sedã preto real foi fotografado entrando na casa de Clarence, entregando os documentos finais juntamente com uma gravação de áudio privada da própria rainha explicando seus desejos. Greenheath deveria se tornar uma zona de preservação ambiental reservada exclusivamente para programas de educação ambiental, iniciativas de reabilitação infantil e gestão educacional sob o patrocínio direto de William e Catherine. A fúria de Camila foi imediata. Ela convocou Tom e 2 de seus advogados particulares para uma reunião de emergência em Rommel House. De acordo com o Palace Leaks, a discussão se voltou quase instantaneamente para manobras legais. Camila estava preparada para desafiar a lucidez mental de Elizabeth na época do documento de Greenheath, alegando que William e Catherine, com a ajuda da parcialidade da mídia e de conselheiros influentes, haviam manipulado a rainha. Foi um ataque descarado à própria Elizabeth, uma tentativa audaciosa de reescrever a história e usurpar sua autoridade. O palácio agiu rapidamente. Em Language Not Registered for Generation Horus, o rei Charles, apesar da fragilidade, emitiu um aviso privado. Qualquer tentativa de minar a vontade de Elizabeth seria tratada como sedição contra a memória da coroa. Quando a carta vazou para o Times em Language Not Registered for Generation de fevereiro, a indignação pública explodiu. Grupos pró-monarquia, historiadores da realeza e especialistas em direito constitucional denunciaram a conspiração como moral e legalmente indefensável. A presença silenciosa da princesa Catherine em um asilo infantil em Windsor, naquele mesmo dia, reforçou a narrativa, sua dignidade e compaixão, servindo como contraponto às maquinações de Camila. William agiu com decisão. As Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation do dia Language Not Registered for Generation. De fevereiro, ele chegou aos portões de Greenheath, vestindo um simples casaco de lã azul marinho, acompanhado apenas por um assessor. Sem câmeras, sem imprensa, sem alarde.
ele assinou a carta inaugural do Greenheath Royal Future Trust, fechando permanentemente a propriedade à exploração comercial e codificando-a sob uma nova estrutura ética, refletindo a visão ambiental e educacional de Elizabeth. Ao término da cerimônia, um Rolls-Royce apareceu no limite oeste. Camila saiu do carro, seus óculos escuros protegendo os olhos, os lábios cerrados, uma pasta de couro preta apertada contra o peito. Ela não falou, não se aproximou. Apenas observou, silenciosa e contida, o desenrolar de uma visão que não podia reivindicar. Tom nunca apareceu. Ao anoitecer, vários veículos de imprensa confirmaram que Camila havia cancelado um evento culinário real agendado para Language Not Registered for Generation de fevereiro, e sua equipe de relações públicas divulgou uma única declaração cuidadosamente elaborada. Sua Majestade a Rainha Camila lamenta os recentes acontecimentos e apoia a reafirmação do legado da falecida rainha pelo rei. Embora a batalha imediata por Greenheath tivesse terminado, as fissuras em Windsor eram maiores do que nunca. Mais tarde, naquela manhã, um envelope de couro lacrado, marcado com o monograma real de Elizabeth II, foi formalmente apresentado à primeira-ministra Harriet Shawcross, confirmando a transferência da propriedade de Oakage para William. Oakage, mantida por muito tempo fora da vista do público, era uma propriedade privada sob uma cláusula única no testamento da rainha. Ao contrário de Balmoral ou Sandringham, Oakage não estava sujeita aos regulamentos das propriedades da coroa. Era uma fortaleza de retiro pastoral, uma extensão intocada que fazia fronteira com os tempames, florestas usadas por George V para caça e ruínas de uma capela, tudo escondidas em seus terrenos. Seu valor estimado, Language Not Registered for Generation milhões, era secundário ao seu significado simbólico. Oakage havia sido o refúgio pessoal de Elizabeth durante as disputas familiares, um lugar de descanso e reflexão, e o berço dos primeiros verões de William. Uma última anotação em um diário, guardada ao lado de lavanda prensada, falava sobre a futura administração e o cuidado com o legado. Mesmo após a conclusão da transferência, Camila e Tom permaneceram em silêncio. Corriam rumores sobre uma possível apelação legal por meio do Comitê da Bolsa Privada, alegando que Oakage havia se beneficiado historicamente de fundos públicos e poderia ser reclassificado. William, prevendo tais manobras, ordenou uma revisão completa dos registros de restauração e pagamentos de segurança que remontavam a Language Not Registered for Generation. Contadores forenses da Unidade de Auditoria de Doações Soberanas começaram a verificar cada linha, cada despesa, cada recibo. Elizabeth havia previsto todas as eventualidades. O testamento particular continha uma cláusula chamada obstrução antecipada, que anulava qualquer contestação à propriedade de Oakage por indivíduos fora da linhagem Windsor ou casados antes de Language Not Registered for Generation. Quando lido para os membros mais antigos da família real na sala de estar verde, um silêncio se fez. Camila saiu furiosa. Tom amaldiçoou seus advogados e a princesa Anne comentou baixinho com Charles. Eu sempre soube que este dia chegaria. Ao cair da noite, William, Catherine e seus 3 filhos visitaram Oakage pela primeira vez como administradores. George perguntou de pé no alto das ruínas da antiga torre de vigia: "Isto será nosso para sempre?" A resposta calma de William ecoou pelo ar gélido da noite, enquanto o protegermos. Finalmente, chegou uma carta do advogado pessoal da falecida rainha, Sir Jonathan Arbery. Se algum dia este legado for contestado, Oakage pertence não ao poder, mas à paciência, que aquele que carregou o peso do futuro da coroa, e não o fardo do privilégio, o leve adiante. Assinado Elizabeth R. As palavras foram curtas,
mas devastadoras. As ambições de Camila foram destruídas. Os planos comerciais de Tom foram silenciados. Para William, não se tratava apenas de herança. Era o cumprimento de uma confiança, uma ordem soberana e um futuro selado. William, guiando gentilmente seus filhos pelas propriedades, mostrando-lhes os bosques, capelas e clareiras escondidas, transmitiu uma mensagem singular e duradoura. O legado não se mede pela riqueza ou influência, mas pela administração, integridade e coragem. Curta, comente e inscreva-se para acompanhar cada capítulo, enquanto William e Catherine defendem suas propriedades, honram os desejos da falecida rainha e salvaguardam o futuro da monarquia.